Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, mais uma vez pela rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estaremos estudando 2 itens do livro Lindos Casos de Chico Xavier, pelo escritor Ramiro Gama. Relembrando que Ramiro Gama não trouxe esse livro como uma biografia, é uma autobiografia. Foi um livro que foi revisado pelo próprio Chico. Nós vamos ver hoje 2 mensagens, conselhos rápidos e abençoados, e nós vamos ver também uma irmã em fase de maternidade que pergunta para o Chico sobre a questão da mediunidade. Vale a pena nós estarmos estudando esses 2 casos para podermos entender um pouquinho como funciona os conselhos dados pelo plano espiritual. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria podermos estar mais um dia podendo gravar sobre o Chico, falar sobre o Chico, meditar com as histórias de Chico Xavier e que o nosso programa possa ter o amparo, a proteção dos bons espíritos. Iniciando a mensagem, o professor Ramiro Gama começa contando a história que Chico Xavier lhe contou. Cerca de 300 lindos casos que temos do Chico Xavier foram em grande parte obtidos quando ouvimos em palestra com os assistentes do Luiz Gonzaga, respondendo a consultas, resolvendo problemas íntimos, consolando o desencarne de entes amados. Então aqui nós percebemos que muitos casos que o professor Ramiro Gama teve a oportunidade de vivenciar foi quando ele viu o Chico consolando. Não o Chico dando entrevista, não o Chico mediunicamente em ação, mas quando viam aqueles consulentes até o centro, doentes de toda forma, necessitados de uma palavra, necessitados de um abraço, de uma orientação, e o nosso querido Chico estava ali, pronto para uma palavra, pronto para um conselho, sempre com o amparo de Emmanuel, com a intuição de Emmanuel. Então nós percebemos que muitos casos, vejamos bem, 300 casos que ele já tinha até aquela altura. Este livro aqui, ele não chega a 300 casos. Este livro aqui, ele chega aqui no meu a 170 casos. Vejamos bem, olha quantos casos de Chico Xavier o professor Ramiro Gama não tinha em mãos e não foi colocado num livro. Na época não era fácil publicar um livro, não era fácil editar um livro. Hoje tudo é mais simples, naquela época não. Já pensou hoje ele podendo colocar esses casos, o que infelizmente em boa parte se perdeu com o tempo. Às vezes ele anotou, retornando para o mundo espiritual, um filho não deu atenção, um neto não deu atenção, perdeu-se. Quantos casos de um homem como Chico não estão perdidos, não caíram no anonimato? E nós estamos também falando numa época, e essa época foi até 1959, quando Chico Xavier sai de Pedro Leopoldo para Uberaba. Então nós ficamos imaginando a dificuldade que o professor Ramiro Gama tinha de sair do Rio de Janeiro para ir a Pedro Leopoldo. E se ele tem 300 casos que ele acompanhou nas visitas que ele fazia ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde o Chico permitiu que aquelas experiências pudessem ser relatadas em livro, logicamente foram um número muito grande de visita que o professor Ramiro Gama fazia ao nosso querido Chico Xavier,
levava também muitas pessoas. E ele pôde presenciar uma época áurea de Chico Xavier, que é a época de orientar aquelas pessoas que ali iam à busca de uma informação, pessoas doentes que esperavam uma mensagem de consolo, pessoas que perdiam filhos ou os pais que estavam muito saudosos, que iam buscar uma palavra de esperança. Então nós ficamos imaginando o esforço também do professor Ramiro Gama de ter toda essa paciência, de ficar atentamente ouvindo essa mensagem, colocando no papel, numa época que não era tão simples como é hoje. Hoje nós levamos um gravador, hoje nós gravamos pelo celular, então tudo é mais fácil. Naquela época, tudo era mais difícil. E depois ele ainda, o professor Ramiro Gama, tinha o cuidado de passar o original para o Chico, para que ele pudesse estar fazendo as correções, se porventura alguma coisa ele havia entendido de maneira equivocada. Então eu gostaria de realçar esse ponto, que é um ponto muito importante para nós vermos também o trabalho de Francisco Cândido Xavier e também o esforço do professor Ramiro Gama de fazer com que toda aquela orientação, que era uma orientação dada às pessoas, pudessem estar contida num livro para nos auxiliar, para nos orientar quando a dificuldade bate à porta de nossa casa, como devemos nos proceder. Dando continuidade, nas respostas dadas, nos conselhos ministrados, nas consolações distribuídas, observamos dádivas de Deus, lições evangélicas que devem ser divulgadas para beneficiar a outros irmãos portadores de iguais problemas e vivendo idênticas provas dolorosas. Essa época do Chico devia ter sido uma época maravilhosa. Chico Xavier trabalhando mediunicamente, seja pela mediunidade anímica ou pelos espíritos, ele deve ter sido um médium extraordinário no dia a dia, no centro. Ele dizia que no centro a sua percepção mediúnica ampliava. Então eu fico imaginando aquelas pessoas que iam até o Chico, de todas as classes sociais, ricos, pobres, instruídos, não instruídos, e de repente o Chico com uma palavra. Hoje nós vemos que este tipo de mediunidade que Dona Ivone também tinha. Apesar da Dona Ivone não ter o grau evolutivo do Chico, ela também tinha essa mediunidade de ouvir e orientar com segurança. O Chico ele não orientava com achismo, com hipóteses, com histórias que dificultasse a compreensão. Pelo contrário, o Chico ele sempre ali no dia a dia, mostrando para as pessoas o que precisavam fazer, sempre com cunho moral, sempre incentivando a sair da ociosidade, a não ficar preso ao negativismo, a ver o além, a encarar a responsabilidade da vida, a mostrar que apesar de termos isto ou aquilo de problemas, nós também temos isto ou aquilo de pontos positivos a nosso favor. Então, eu não tenho dúvidas de que o Chico, ele, para a vida de muitas pessoas, principalmente nessa altura, em Pedro Leopoldo, ele foi um arrimo, ele foi um mourão, pronto para as pessoas encostar nele, no bom sentido falando, e extrair dele uma luz. Hoje nós não temos um referencial como este. Hoje nós não temos um sacerdócio espiritualizado, moralizado como o Chico, mas felizmente temos as suas histórias que engrandece e nos convida a fazermos um pouquinho do que ele fez. Eu queria realçar também, em cima desse comentário do professor Ramiro Gama, que Chico, dentro de um referencial de conversas, a importância de conversas
benéficas. Com cada pessoa que nós conversamos, com cada pessoa que um dia teve a oportunidade de conversar com Chico Xavier, é capaz de contar uma história que ele contou, envolvendo aquela pessoa, aquela família. O Chico tinha sempre uma palavra de amor para dar àqueles que necessitam. Então aqui nós passamos a perceber o quanto é importante nós sabermos usar o nosso tempo. Nós sabermos usar o tempo em benefício do próximo. Chico não perdeu um segundo sequer ao longo de 92 anos com coisas inúteis. Nós já vimos em programas anteriores que até mesmo quando ele tirava umas pequenas férias para o descanso do corpo, sob a orientação dos médicos e dos benfeitores espirituais, o Chico aproveitava a oportunidade para escrever um livro. Então nós vemos que esse homem não pode mesmo ser comparado a um homem comum. É um homem de uma grandeza, é um homem que deixou um legado que hoje nós estamos tentando entender quem foi Chico Xavier. E ele encerra essa parte para nós, porque vamos dividir o programa hoje em 2 lições, essa é uma. Ele diz: até conselhos rápidos e abençoados guardamos do querido médium. Nossa ida a Pedro Leopoldo foi, pois, benéfica para nós e nosso próximo, porque depois, escrevendo ou falando, vamos com seus lindos casos objetivar e documentar lições magistrais do Evangelho, com vistas às nossas tarefas, aos nossos deveres, aos nossos interesses e à nossa melhoria moral. Então o que nós vemos, André, que realmente o convívio do professor Ramiro Gama com Chico Xavier se deu numa intimidade muito grande na cidade de Pedro Leopoldo. Então nós percebemos que era uma fase das mais belas de Chico Xavier. Apesar de Chico já nessa época ter se tornado um grande expoente do movimento espírita, mas não era tão simples sair de qualquer lugar do Brasil para ir para Pedro Leopoldo. Vamos lembrar que naquela época a grande maioria das estradas eram de terras. Vamos relembrar as dificuldades, porque muitas dessas cidades ainda era regida sobre a luz do lampião. Então nós percebemos que estamos falando de uma época remota, de uma época difícil, de uma época em que o Chico tinha plena condição de trabalho no sentido de toda a energia que ele doava. Então o professor Ramiro Gama pegou uma fase das mais belas da vida de Chico Xavier. E naquela época as viagens também eram muito caras. Não havia tantas possibilidades como nós temos hoje. E ele, todas as vezes que ia até Pedro Leopoldo, ele diz que as viagens eram doutrinárias. Estar perto do Chico é motivo de aprendizado, de reflexão, é motivo de ensinamentos. Então, já pensou nós convivendo nesta época com o Chico? Que manancial, que fartura e que riqueza doutrinária. O Chico, ele ensinava pelos exemplos, ele mostrava pelas suas ações a doutrina espírita. Então, sem sombra de dúvidas, essa história do professor Ramiro Gama, eu não vejo como uma história, eu vejo como um realce da importância das viagens que ele fazia do Rio até Pedro Leopoldo. Então nós percebemos que realmente
É uma história que, como o próprio André diz, não é bem uma história, mas é um relato, não é? E que muito engrandece a cada um de nós olharmos por esse ponto de vista. Nós vamos agora entrar no segundo caso, que é a história de uma jovem chamada Wanda Miller. E é muito interessante porque isso aqui hoje tem que ser muito estudado no movimento espírita. Há um ditado no movimento espírita que a gente sempre diz assim: de boas intenções o inferno está cheio. Eu vejo que às vezes muitos companheiros têm muito boa intenção, mas temos que analisar as questões, principalmente quando envolve uma irmã que está grávida ou está amamentando. Então vamos ver essa história porque serve como orientação para nós numa casa espírita. Nossa irmã Wanda, abnegada esposa do querido amigo Hélio Miller, residente em Petrópolis, pediu ao Chico algo sobre sua mediunidade em desdobramento. Em início, tanto mais que já houvera obtido um fenômeno de bicorporeidade. Olha que interessante, ela e o seu marido, Wanda e Hélio, residentes em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ela, não é, no caso, tinha mediunidade que foi muito conhecida também em Eurípides Barçanufo, esta mediunidade de desdobramento. E ela chegou também até alguns casos de bicorporeidade. Bicorporeidade é quando o nosso corpo ele está num local e ele se faz visível em outro local. Um caso desse muito conhecido é do Santo Antônio de Pádua, seja Antônio de Pádua ou Antônio de Lisboa, porque na verdade ele era um português, mas o caso se deu quando ele estava na Itália, mas esse santo é um santo português. E ele foi defender o seu pai, só que eles estavam muito distantes um do outro. E aí ele estava dormindo, se fez visível e tangível na audiência envolvendo o seu pai. O pai dele estava indo para a forca, iria pagar por um crime que não cometeu, e ele se materializou, e ele apontou quem era o verdadeiro culpado que estava naquela reunião, e aí foram investigar e descobriram que realmente era verdade. Então esse é um fato muito interessante, não é? Então ela tinha essas duas mediunidades, né? Também de desdobramento. Nos trabalhos mediúnicos, é muito raro você conseguir um médium de desdobramento, que é aquele médium que sai do corpo, vai para determinado lugar acompanhar o que está acontecendo e repassa as informações para o médium. Então é uma mediunidade muito difícil, rara. Então essa irmã era dotada desses dois tipos de mediunidade, né, André Luiz? Exatamente. O Eurípides Barçanufo, ele também tem um caso de bicorporeidade, porque aí não é apenas o desdobramento, é quando ele ajuda no parto de uma mulher, no início do século passado, final do século retrasado, início do século passado, a mãe estava prestes a dar à luz, não achava-se um médico, não achava-se uma parteira, lembraram do Eurípides. Quando o pai veio montado a um cavalo até o Eurípides, ele diz: pode voltar para sua casa que eu já estive lá e já ajudei no parto. Isso não é um desdobramento, porque ele não apenas desdobrou do corpo, ele se fez visível e ajudou aquela mulher grávida no parto. Agora, é uma mediunidade muito rara, é uma mediunidade muito... É interessante que esta é uma mediunidade muito usada entre os hindus, entre os tibetanos, ou entre os monges daquela região, no Oriente. Aqui no Ocidente não é muito comum não, até mesmo nas casas espíritas, tudo, o desdobramento, porque o desdobramento toda noite nós temos, o sono, mas o desdobramento consciente, igual o caso de Eurípides, de Wanda, não é muito comum não. Do próprio Chico, não é? Eu me lembro a história de o Chico, uma das histórias que ele estava no Rio de Janeiro, e eles arrumaram um teatro. E, de repente, começou a encher de gente o teatro.
e começaram a botar as pessoas no palco. Era um palco de madeira, era um palco alto. O Chico começou a ficar assustado. E de repente o Chico começa a entrar em vibração, em oração, mas preocupado com aquilo. Daqui a pouco, chegam os policiais e perguntando quem que era o dirigente que estava organizando aquele evento. Então o presidente lá do centro se apresentou e ele então diz assim: olha, recebemos uma queixa que aqui tem muita gente e não comporta tudo isso. Tem um risco de vida para as pessoas. E aí o presidente, meio irritado, perguntou para o policial quem que havia sido a pessoa que havia delatado aquela reunião, que havia denunciado. E de repente o policial olha para Chico Xavier e diz: olha, quem foi atrás de mim foi aquele senhor. E aí foram até o Chico, e o Chico então explicou para o presidente que ele estava assim muito preocupado e que ele então teve que tomar essa decisão até mesmo para resguardar a saúde das pessoas que ali estavam. Então veja, André, lógico que o Chico fez isso mostrando a sua mediunidade, né? Que era uma mediunidade magnífica, uma mediunidade que transcendia, porque o Chico teve todos os tipos de mediunidade, né? Então, é muito interessante. E aí vem, então, a resposta, porque a pergunta é se essa irmã poderia estar trabalhando na mediunidade, já que ela estava grávida. E a resposta veio: você, irmã Wanda, tem, de fato, esse dom mediúnico, mas a maternidade fê-lo parar. Por enquanto, porque há nela algo de sagrado e mais importante no momento. Quando você fica mais idosa, sua mediunidade vai reaparecer, mais desenvolvida, com possibilidade de lhe ser e aos seus familiares mais útil. Então a mediunidade, ela é importante, mas a maternidade naquele momento era mais importante. Maternidade, ela estava esperando um filho ou uma filha, continuidade, um espírito novo reencarnando. Então nós percebemos que precisamos nos atentar aos sinais. O trabalho é importante, seja na mediunidade, na casa espírita de modo geral, sim, mas há momentos na vida, como no caso da maternidade, que precisa de um temporário afastamento. Ela não perdeu a mediunidade, ela não perdeu a oportunidade do trabalho, mas naquele momento foi bloqueado, e quando ela tivesse, depois que a criança já tivesse numa certa idade, tudo, a mediunidade reapareceria naturalmente, mas que naquele momento a maternidade vinha em primeiro lugar. É a mesma questão que se faz daquela pergunta que muitos fazem. Uma jovem que aplica passe numa casa espírita, quando se engravida, pode continuar a aplicar passe? Não, porque passe é transmissão de energia, doação de energia. Ninguém pode doar aquilo que não tem. Uma mulher grávida vai necessitar do passe. Então ela para de dar passe e ela começa a receber o passe para que tanto ela quanto a criança possa receber os fluidos benéficos que o passe ele oferece. Como exemplo de uma mulher grávida, ela pode doar sangue? Não, de maneira nenhuma. Então nós temos que entender, Sérgio, mas a pessoa tem boa vontade. Não é questão de ter boa vontade. É questão de que você só pode doar o que você tem. E por mais que uma mulher grávida ela esteja passando bem, é natural que a gravidez provoca alguns mal-estares na mulher. Isso é normal, toda mulher passa por isso. Então ela tem que tomar passe.
Ah, uma companheira trabalha no mediúnico, é médio de incorporação. Pode trabalhar enquanto está grávida? Não, ela tem que tomar passe no centro espírita. Então essas informações são informações importantes, André, não é? Para que as pessoas possam compreender que nem nenhum desmérito uma passista ter que sentar numa cadeira para tomar o passe. Isso é uma coisa comum, não é? Como? É comum um médico, quando ele está doente, ele procurar um médico da área pela qual se apresentou a doença. Não é porque ele é médico que ele mesmo vai se automedicar. Então nós temos que entender tudo isso, não é? Porque isso só se entende com estudo. E quando nós estudamos a doutrina espírita, a doação de ectoplasmia, a doação de energia, nós passamos a entender tudo isso. André, tem pessoas que estão sempre perguntando para nós como é que ela pode acompanhar os programas que nós já gravamos desse livro, Lindos Casos de Chico Xavier, que vai toda semana pela Rádio Boa Nova. Vai encontrar no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá temos a playlist do programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. E já convido, se inscreva no canal. A sua inscrição, ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrando aqui o nosso programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e todo o sempre. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.